Graça e paz, meus queridos, que Deus os abençoe. Quero falar sobre a respeito desses conflitos que está cada vez mais parece que vai se estender, né? Talvez dê uma acalmada. Então, mas vou deixar João 14 para nossas vidas, né? Que nos disse assim: não se turbe ou se perturbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim, pois na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito: vou preparar um lugar, porque ele já preparou, né? Que ele vos levaria para onde ele estivesse, né? Então, esse versículo de João 14 nos dá um reforço de a gente não se perturbar, não ficar com a nossa mente pensando em coisa, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Nós não somos desse mundo. A própria Bíblia nos revela sobre isso. Então são conflitos que estão rolando, né? Israel, que é o nosso relógio, né? E Estados Unidos. E o conflito que é com o país do Irã, né? Onde pode surgir desse meio aí o homem que vai governar o mundo, né? Nesse meio tempo aí desse conflito pode gerar uma paz e a qual por esses conflitos, né, se dá a entender que tem que ter algo para que essa pessoa seja revelada. Muitos às vezes não acreditam, né, que vai ter um governante nesse mundo, pois muitos acham que isso já foi lá na tribulação lá atrás. Então, Daniel, no capítulo 9, falou, né, de Jesus Cristo, o tempo que ia ser encerrado, né, e que vinha o príncipe, né, o nome dele, né? Jesus veio com o seu nome, representou, né, cumpriu todas as profecias, entrou num jumento, assim como lá no livro de Bereshit, né, de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 2, vai falar, né, da matéria, a qual o jumento representa, né, sobre isso, né? Jesus entrou num jumento porque o jumento ele não reconhece o seu dono, assim, né, como uma pesquisa que qualquer um que der comida a ele vai atender de boa, mas ele não tem a noção assim de ter um dono certo. Então, quando Jesus entrou ali em Jerusalém, né, foi representando que os seus, né, não ia reconhecer, e como de fato, como muitos não reconheceu, apesar que hoje muitos são messiânicos, né, já tem muitos que seguem, né, o Cristo, na linguagem, né, Yeshua. Então, isso é muito bom que o Evangelho está alcançando vidas, nem só no Brasil, mas em todo o globo terráqueo, né? E a gente vê que se aproxima um movimento como a direção Israel, né? Israel ainda, alguns que não são messiânicos, espera o Messias, né, que é esperado. A maioria não diz que Jesus não cumpriu as profecias, né, que veio filho de uma mulher, nasceu do Espírito, e aí tem suas, né, divergências, mas o certo é que Jesus Cristo, ele é o único Salvador e ele cumpriu e vai cumprir, né, todas as profecias. Então, todas que apresentava de Gênesis, né, todos os 39 livros,
interpretou, os livros sinódicos, né, apresentou, né, Jesus Cristo como um cordeiro, muitos não conheciam, né, como um cordeiro, e ele veio ao mundo. Então, em Gênesis 3, né, vai falar, Gênesis 3, versículo 15, da serpente, né, onde a mulher ia dar à luz um filho, né, que pisaria na cabeça da serpente, e foi Jesus Cristo. Veio Gênesis 22, né, sobre a experiência de Abraão com seu filho, representando Jesus Cristo. Então são muitos textos no Velho Testamento, Isaías e aí por em diante. Veio até o mesmo Zacarias, veio vários livros que veio apresentando sobre Jesus Cristo. Então, mas muitos não entenderam. Mas aqueles que entenderam que ele é o verdadeiro Cristo, que cumpriu todas as suas profecias, e resta agora cumprir, né, o Apocalipse para aqueles que não reconhecer o seu sacrifício na cruz. Pois nós somos livres quem está em Cristo, por isso que Jesus Cristo veio para livrar da ira de Deus, né? Que nós vamos ser livres do capeta, porque o capeta é cachorrinho de Jesus. Então vamos ser livres da ira de Deus. E terrível é quem cair na ira de Deus, né? Pois João 3, 35, 36 e todo o Apocalipse vai falar sobre a ira de Deus. Então, muitos acham que a ira já passou, né? Mas ela está bem acesa. Então, nesses conflitos que está aí, vai gerar alguma paz, né? E, com certeza, desses países aí, que a qual, quando você vê as bandeiras que representam em Apocalipse, né? Bandeira branca, né? O primeiro cavalo branco. Então são de alguns países que pertencem, né, a esse grupo ali do Irã, que é chamado Pérsia, né? Então tem outros países ali que são coordenados por farinha do mesmo pacote, que de lá vai nascer alguém, né, que vai fazer um acordo de paz e ele vai conseguir entrar em Israel, porque através desse acordo, e ele vai ser talvez, né, por ser um religioso, né, focado nas mesmas coisas, né, a Torá, e aí vão tentar, né, e ele vai conseguir entrar, e muitos vão achar que ele, né, é o Messias mesmo, que vai seguir a lei. Então, e muitos vão acreditar. E depois, né, assim como Daniel fala, nos 3 anos e meio, né, o negócio, os primeiros 3 anos e meio vai ser um período de paz, abundância, né, assim como a história bíblica. Mas depois disso, né, uma coisa vai se apertar, assim como José começou, né. Então, a fome, a miséria, então todas as coisas têm que ser cumpridas. Então, mas não é coisa de, para quem está em Cristo Jesus, não é coisa da gente se assombrar. Guerra pode ter em todo canto, né? Mas não vai acabar o mundo sem primeiro, né, que Deus realize esse ponto, mas só depois do Apocalipse, para ter novo céu, nova terra, né? Então, repousamos em Jesus e seguimos a promessa dele e nada de ficar assombrado, né? Mas que as coisas vão apertar daqui diante e todos os que acompanham esses acontecimentos, né? Todos que focam no estudo da Bíblia, na escatologia, eles estão percebendo, e muitos percebem que vai acontecer. E o plano, né, das igrejas que estão no seu, né, auge de prosperidade, então
Então a gente está vendo aí que está se cumprindo o que Paulo falou na segunda carta de Tessalonicenses, e todo Apocalipse, né, que está mostrando que o tempo está chegando. Que Deus abençoe.